A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que está no livro de Jó, no capítulo 42, no verso 5, que diz assim: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu já tive a oportunidade no ano passado de refletir sobre esse mesmo versículo. Só que a palavra de Deus tem algo interessante que diz que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Em um mesmo versículo, o Senhor pode falar de diversas maneiras conosco. E Deus colocou um título para essa reflexão que se chama Experiência Real. Esse foi o título que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse refletir com você nesse dia acerca deste versículo que encontra-se no contexto do capítulo 42 do livro de Jó. Jó, para mim, é uma grande referência no que diz respeito a passar por um processo tão difícil e, ao final, chegar a uma conclusão de que tudo aquilo que ele passou valeu a pena, porque ele cresceu em todas as áreas de sua vida diante de Deus. A vida de Jó não foi fácil. Apesar de Jó, inicialmente, ser um homem rico, um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem de fé, um homem honesto, Deus se agradava de Jó. Porém, Deus queria uma profundidade maior em relacionar-se com ele e permitiu que a provação acontecesse em sua vida. Deus não permite provações na vida de quem quer que seja só por provar. Ao final, ele quer a aprovação. O processo que Jó passou foi um processo árduo, foi um processo difícil, processo de dor. Ele perdeu tudo que tinha de mais valioso em sua vida. Jó perdeu família, Jó perdeu bens, perdeu a paz, perdeu a alegria, perdeu a saúde e os amigos. E muitas outras coisas ele perdeu que ele tinha outrora e naquele momento da provação ele perdeu. Nós sabemos que no verso 10 de Jó 42, diz que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Deus restituiu tudo o que Jó perdeu em dobro. Muitos de nós focamos nesse verso que eu acabei de ler. Não está errado valorizarmos a restituição, pois foi o próprio Deus que concedeu a Jó essa bênção. Deus restituiu a Jó aquilo que ele havia perdido, porque Deus é fiel. Deus nos abençoa também na área material e emocional. Porém, o que está escrito no primeiro verso que eu li, que é o texto básico desta reflexão, no verso 5, é o mais relevante. Jó no início, diz o verso, conhecia a Deus somente de ouvir falar. Mas depois de todo o processo que o Senhor permitiu que em sua vida, ele passou a vê-lo. Agora os meus olhos te veem. O processo em nossas vidas é permitido por Deus para que possamos alcançar patamares mais elevados em nosso relacionamento com Ele. Como eu disse inicialmente, Deus não vai permitir uma aprovação e ao final não termos uma aprovação. Ele não quer que sejamos reprovados na aprovação. Jó era um homem reto, íntegro, honesto, bom e temente a Deus. Aparentemente, podemos analisar assim, um homem que fazia o que agradava a Deus. E Deus sabia disso, porém, Deus queria vê-lo em um nível mais elevado,
um nível mais profundo de relacionamento com Ele. Deus permitiu um processo na vida de Jó, um processo duro, tão difícil, que parecia que ele não conseguiria passar por essa prova. Mas é importante lembrar, caro ouvinte, que o mesmo Deus que permite a prova é o mesmo Deus que capacita para a aprovação. Ele não nos abandona, Ele permanece no barco. Ele fala que nós vamos chegar do outro lado da margem porque Ele está no barco. Ele vai dar as ferramentas necessárias para que possamos passar pelas lutas. Durante a prova, nós sofremos. Nós ficamos angustiados. Posso dizer que muitas das vezes a esperança ela vai embora. Às vezes nós ficamos com medo. E o Senhor sabe disso. E o Senhor sabe dos nossos limites. No momento certo, Ele nos concede o escape. Mas o que Ele quer de nós é que mesmo com esses sentimentos, mesmo com essas fases que nós passamos durante a prova, Ele quer uma postura nossa da seguinte forma: eu não largarei a presença do Senhor, mesmo com esses sentimentos permeando a minha vida. E foi isso que Jó fez. Ele não se distanciou da presença de Deus. Foi ao final desse difícil processo, onde Jó perdeu tudo. Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ao término desse processo, ao término da provação, Jó foi aprovado. E não foi aprovado porque Deus restituiu o que ele perdeu. Não estava aí o cerne deste processo na vida de Jó. O mais significativo, o mais relevante nessa caminhada de Jó, que não foi uma caminhada de um dia, 2 dias, foi uma caminhada de um longo período de sofrimento, de dor, de lutas, de dúvida. O mais importante não foi a restituição em dobro. Como eu disse, algo foi importante porque Deus restituiu. Pela fidelidade que Deus tem com o homem, pelo amor que Deus tem com o homem. Deus faz essas coisas. Mas o que chama a atenção para que eu e você possamos refletir e apreender é que Jó, ele conhecia a Deus de ouvir falar. Ao término do processo, ele passou a enxergar, a ver as mãos de Deus agindo sobre a sua vida, agindo sobre a vida daqueles que o cercavam, agindo sobre a vida dos seus amigos, da sua família, dos seus bens materiais. Ele conseguiu enxergar. Isso denota, caro ouvinte, um outro patamar de relacionamento com Deus. Ele teve uma experiência real, uma experiência única com Deus. Quando contextualizamos hoje esta palavra de Jó, vem a pergunta: Deus quer se relacionar conosco. E nós? Queremos o mesmo? Queremos investir tempo em nos relacionarmos com Deus, com esse Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, um Deus que nos conhece da cabeça à planta dos pés, sabe do que passa no nosso interior, sabe dos nossos anseios, sentimentos. Nós queremos esse relacionamento. Os nossos olhos estão focados somente nas coisas materiais e pessoais? Ou a gente entende que é importante buscarmos essa experiência real, buscarmos este relacionamento com Deus? A maior prova de que Deus quer se relacionar comigo e com você, se relacionar conosco, está na pessoa de Jesus Cristo. Não dá para ter um relacionamento profundo com Deus se não aceitarmos o plano de salvação que está em Cristo Jesus. Se queremos ter um relacionamento com Deus, temos que entender que Jesus é o único caminho. É nele que eu tenho que focar. É nele que eu tenho que caminhar. É por este caminho, não há outro. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a outra coisa que marca muito é que nós temos que, neste relacionamento, procurar agradar ao Pai. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus.
se eu não tenho fé e se eu não entendo que o caminho que me leva a este relacionamento profundo chama-se Jesus, eu vou estar me esforçando à toa. Eu vou estar num pseudo-esforço, num pseudo-processo. O processo real que Deus permite em nossas vidas é: creia que eu enviei Jesus para que vocês pudessem ter a vida eterna, para que vocês pudessem ter um relacionamento comigo nas lutas desta vida. Porque as nossas vidas, caro ouvinte, nós passamos por problemas. Olhamos as pessoas e imaginamos que aquela pessoa vive na plenitude da alegria, na plenitude da paz, na plenitude da felicidade, mas nós não sabemos como aquela vida vive durante o seu dia. Nós não podemos, nós não somos Deus. Deus sabe o que passa na vida de cada um. E as lutas, elas vêm, as dificuldades, elas aparecem. E às vezes querem nos amedrontar estas dificuldades. Mas eu quero nesse dia, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, dizer que você entenda o processo que você está passando. Se você está num momento difícil da sua vida, procure ao Senhor. Tenha a sua experiência real com Deus. Entenda que assim como Deus foi com Jó, provando a sua vida, Ele também é capaz de fazer na sua. Se você perdeu algo, Deus é capaz de restituir. Se a sua família está separada, se há contendas, se há problemas de relacionamento, entenda que Deus pode restaurar. Se você hoje está desempregado, Deus pode acrescentar em sua vida a vitória do emprego. Se você está enfermo, se alguém está enfermo, Deus pode restituir a saúde. Deus pode tudo isso, mas o que Ele quer mais é se relacionar, elevar o nosso nível a outro patamar de intimidade, de ver, não somente ouvir. É isso que Deus quer de mim e de você. Essa palavra Deus colocou no meu coração porque nós sabemos que tem muitas pessoas que buscam a Deus, tem muitas pessoas que têm intimidade com Deus, têm um ministério com Deus e não conseguem entender essas lutas que vêm sobre suas vidas. Isso é Deus permitindo esta provação para que você seja ao final aprovado, para que as vendas que estão nos seus olhos caiam e você venha a chegar a um outro patamar de relacionamento com Deus. E essa experiência que Jó passou, conhecido até hoje como paciência de Jó, ficou de legado para todos nós, para que possamos ter fé, que no processo da nossa vida, Deus permite algumas coisas, às vezes mesmo nós buscando a sua presença, Ele permite, para que possamos galgar degraus diante de Deus, diante da intimidade com Ele, para que possamos servir de testemunho vivo para outras pessoas. Também entenderem que Deus permite algumas coisas para que ao final o nosso relacionamento com Ele fique mais estreito, para que a nossa vida cresça e para que outras vidas sejam abençoadas pelo testemunho que vai ser gerado em nossas vidas. Que você tenha a sua experiência real e creia que Jesus está no barco da sua vida e você vai chegar do outro lado da margem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.